Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar lá no nosso capítulo 1 ainda, na página 9. Todo mundo que tiver com o livrinho em casa, vamos lá pegar para a gente realizar a nossa aulinha de hoje, conhecer os nossos conceitos, as nossas atividades, os nossos trabalhos. Todo mundo comigo nessa página 9, todos encontraram? Muito bem, vamos lá falar um pouquinho sobre o nosso conteúdo de hoje, que vai falar sobre texturas, né? Professora, como assim sobre texturas? O que são texturas? Existem diferentes maneiras de a gente perceber a textura, né, das coisas. Simplificadamente, as texturas é a superfície externa da pessoa. Planta, animal, objeto, uma árvore, geralmente tem texturas mais ásperas, e um pêssego, textura mais suave. Uma lixa tem diferentes texturas. Objetos ao nosso redor têm texturas diversas, né? Existem tecidos macios, existe um tecido mais grotesco, né? Existe o ursinho de pelúcia, que também é muito legal. E a mesma coisa acontece nas artes. Mas a textura nas artes vai além disso. Ela pode ser criada com material que usamos para pintar. Giz, lápis de cor, tinta guache, proporcionam diferentes texturas. Pela quantidade, muito guache cria texturas diferentes de pouco guache. Ou pelo uso deste material, né? O tipo de pincelada que a gente utiliza em um quadro traz texturas diferentes. Vamos observar aqui, nós temos duas imagens para a gente observar essas texturas. Como assim, professora? Vamos lá. Aqui a gente tem quando a tinta é bem espalhada e quando a tinta já está mais grossa. Ela foi só depositada ali, malmente ela foi espalhada. Há também texturas que se formam pela maneira de como cobrimos a tela. Se cobrimos a tela uniformemente, né, que é aquela textura lisa, né, tipo de textura, é um tipo de textura. Se cobrirmos fazendo linhas paralelas, desejamos outras, tipo essa aqui, nos tecidos é bem mais fácil observar a textura. Por exemplo, a nossa camisa ela é bem macia, mas a calça jeans ela já é um tecido mais grosso, né? Por exemplo, o tecido... Vou pegar aqui. O apagador, tem um apagador aqui, ó. O tecido dele aqui ele é bem macio. E a gente consegue observar isso nos tecidos de roupa, de objetos de cama. Tem lençol que é bem fofinho, tem lençol que já é mais fininho. Isso a gente vai observando muito nos tecidos. Próxima página, página 84. Por fim, outra maneira de criar texturas diferentes é fazendo uma impressão no papel. Uma das formas de colocar uma folha de uma planta por debaixo do papel por exemplo, professora, eu quero fazer o desenho de uma moeda. Você coloca a moeda embaixo e passa o lápis em cima. Ah, professora, eu quero fazer o desenho de uma folha. Você vai colocar a folha embaixo e fazer uma textura diferente por cima, né? Uma das formas de colocar uma folha de uma planta por baixo do papel, né, acabei de explicar, é pelo papel sulfite, é esfregar a ponta do lápis, né, ou sobre o lápis, sobre o papel, e o desenho da folha ficará impresso no papel. A gente vai tentar isso na nossa aula presencial e na atividade que a gente tem para fazer em casa, que não é do livro, é uma atividade complementar. Você vai fazer o quê? Você vai usar duas formas diferentes de utilizar a textura. Uma pode ser uma superfície lisa, ou você pode utilizar a folha, a lixa, uma moeda, pode ser uma medalha, se você tiver alguma medalha em casa e quiser desenhar, você pode fazer. Vamos observar essa imagem aqui abaixo. O artista criou texturas diferentes utilizando apenas pontos e linhas, mesmo sem cores. Olha só, a gente consegue observar aqui, deixa eu ampliar. Vou pegar aqui. Nesse desenho, a gente consegue observar que ele tentou fazer as ondas, né? A gente até consegue perceber as ondas. O que vocês irão fazer nessa parte do livro? Vocês irão colorir essa imagem, mas também está indo atividade extra para vocês fazerem. O que é atividade extra? Vou apresentar aqui para vocês verem que ela está aberta aqui.
Aqui, nós temos, no espaço abaixo, você vai utilizar materiais de diferente textura. Ah, professora, eu queria utilizar uma medalha que tem aqui em casa. Posso utilizar? Pode. Ah, professora, minha mãe tem uma bolsa que tem uns negocinhos diferentes. Posso utilizar para fazer a textura? Pode. Você pode utilizar texturas diferentes. Ah, professora, eu quero fazer da folha. Pode fazer da folha. Você vai colocar a folha aí nesse espaço e vai passar o lápis por cima para a gente realizar essa atividade. Ok? Deu para entender? Professora, mas eu só estou online. Aquele mesmo esquema. Tirou foto e enviou para a professora para eu dar o ok para vocês. Ok? Vão conseguir realizar a atividade em casa? Muito bem. Lembrando que a atividade do livro você vai colorir essa parte aqui. Muito bem, muito bem. Ok? Posso esperar a atividade de vocês? Muito bem, então. Agradeço a participação de todos na aula de hoje. Beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.